Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Comunico a ausência dos desembargadores João Rebouças de férias, Ricardo Procópio em reunião do TSE, e o desembargador Amilcar justificou a impossibilidade de comparecer por problema de saúde. Iniciamos a sessão jurisdicional. Processo número 1 da pauta, revisão criminal 081 49 94 31. José Macena de Lima e Ministério Público. Relator do embargador Amauri. Advogado inscrito para sustentação oral, doutor presente. Doutor Adriano. O voto do relator é pela procedência parcial da revisão. Eu vou falar em que termos, e aí Vossa Excelência, se não ficar satisfeito, falará sobre o que não lhe foi atendido. Bom, o relator faz a seguinte análise, eu vou anunciar a conclusão dele. Ele exclui as circunstâncias agravantes e mantém a continuidade delitiva e reduz a pena para concreta e definitiva em 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias multa. Então, ele atende à revisão na parte que se refere a afastar as circunstâncias agravantes e mantém o reconhecimento da continuidade delitiva e reduz nessa parte, né, para esses valores, para essas penas que eu anunciei. Excelência, eu gostaria de fazer só uma ponderação que se refere até a uma questão que pode ser, pela sua natureza, pode ser conhecida até mesmo de ofício. Pela pena final que o senhor informou, eu acredito que tenha sido excluída a exasperação do vetor circunstâncias do crime. Isso. Só que eu gostaria de aproveitar aqui o tempo na tribuna para fazer umas considerações sobre o vetor que foi mantido, que é o vetor culpabilidade. Eu poderia, Excelência? Pode, sim. Eu falei para economizar seu tempo. Não, você, em vez de falar sobre todas as circunstâncias, as que ele acolheu não serão necessárias. Exato. Então, eu vou fazer as considerações apenas em relação à circunstância que foi mantida, que foi a questão da culpabilidade. E Vossas Excelências tiveram acesso já ao relatório, ao voto do eminente desembargador relator, e certamente consta que o entendimento que foi adotado nesse caso segue a linha de outros entendimentos que foram adotados em revisões criminais que foram ajuizadas em face dessa mesma sentença. E em relação ao primeiro acordo que foi proferido na primeira revisão criminal, que é o caso, vamos chamar de paradigma, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que, lá no caso paradigma, na primeira das revisões criminais, foi foi excluído o vetor circunstâncias do crime e mantido o vetor culpabilidade. Por quê? Porque no caso paradigma havia uma determinada circunstância que era o fato de o requerente, o corréu, requerente na ação revisional paradigma, ele, na época dos fatos, ocupar um cargo eletivo, um cargo de vereador. E essa circunstância foi utilizada como fundamento para justificar a
desvaloração do vetor culpabilidade, pois, de acordo com o raciocínio que foi adotado na sentença e também na ação revisional paradigma, o fato do requerente ser vereador justificava a exasperação desse vetor. Eu, inclusive, peço licença para citar o trecho do acórdão paradigma que diz: acerca do vetor culpabilidade, a qual se refere ao maior ou menor grau de censurabilidade da conduta, tem-se idônea a fundamentação, eis que o juiz sentenciante, a partir das provas coligadas nos autos, aqui não atacadas, concluiu que o requerente se tratava de agente político, vereador, e representava o povo junto ao poder legislativo, o que merece especial reprovabilidade. Ocorre que essa circunstância não se verifica em relação ao requerente. O requerente era apenas servidor público, assessor desse vereador. Então, nesse ponto, essa particularidade que eu gostaria de chamar a atenção do colegiado é que se faz necessário, por uma questão de justiça, a adequação da extensão dos efeitos do entendimento que foi adotado na ação paradigma em relação ao caso concreto, tendo em vista que o vetor culpabilidade, a fundamentação utilizada para justificar a desvaloração do vetor culpabilidade, ou seja, o fato do corréu ocupar o cargo político de vereador, não se aplica em relação ao corréu requerente na presente ação revisional. E aí, na medida em que não há uma motivação específica para culpabilidade, verifica-se a mesma situação que justificou o afastamento do vetor circunstâncias do crime, ou seja, o bis in idem, a ausência de uma fundamentação idônea, já que o que está justificando a exasperação do vetor culpabilidade é tão somente o fato do requerente ser servidor público. Inclusive, eu peço novamente licença para citar o trecho da sentença que trata da culpabilidade, que é justificado nos seguintes termos: a culpabilidade dos agentes é desfavorável em razão do dolo prévio demonstrado, valendo-se abusivamente das prerrogativas do cargo de confiança que ocupavam para o cometimento do crime. Ou seja, a culpabilidade ela foi exasperada, ela foi valorada negativamente, tão somente pelo fato dele ser servidor público, algo que é um fator que é inerente ao crime de peculato. Então, para concluir as minhas ponderações, a defesa pleiteia que seja feita essa adequação no sentido de que seja excluído não só o vetor circunstâncias do crime, como também o vetor culpabilidade, já que, fazendo uma análise mais cuidadosa do acórdão paradigma, verifica-se que a fundamentação empregada para justificar o vetor culpabilidade não se aplica ao ora requerente. Então, excelências, são com essas ponderações que eu encerro minha fala. Agradeço a todos pela atenção e, inclusive, peço desculpas por não tê-los cumprimentado de início, dada a tipicidade do procedimento nesse caso. É como requeiro, excelência. O desembargador Mauri quer falar. Pois não, senhor presidente. No caso, eu estou mantendo o entendimento. Até me parece que existe um embargo de declaração ainda em tramitação que trata dessa mesma questão em processo também decorrente do mesmo fato. No caso aqui, eu considerei que entendi como justificada aí a questão da culpabilidade no fato de que realmente
o revisionando aqui, e confessa isso, ele não chegou a desempenhar qualquer atividade relacionada ao cargo, o que evidencia, a meu sentir, pelo menos nesse primeiro momento, um grau maior de reprovabilidade da sua conduta. Isso é o que me impressionou e me fez manter, e por isso, nessa parte, a condenação, e por isso concluir o meu voto como anunciado por Vossa Excelência. Nada obstante a esse embargo de declaração que trata dessa matéria num processo também, como disse, decorrente do mesmo fato, que foi só o vereador e outros 3 ou 4 assessores, e evidentemente essa matéria voltará a ser enfrentada nos embargos, senhor presidente, mas no momento eu estou mantendo o meu voto tal como posto. Do Glauber, o desembargo do Cláudio, desculpa. Fiquei feliz com a troca do nome, é mais jovem. Né? Só 50%. Senhor presidente, realmente, em despacho com o advogado, esse aspecto me chamou a atenção também, porque foi um ou mais de um processo em que essa circunstância foi exasperada com base no fato de que o agente era vereador. Um esclarecimento. Excelência, o senhor fala na primeira instância ou aqui as ações revisionais? Em qualquer lugar aqui mesmo, a gente julgou, não foi Dixon. Isso. Processo público a gente pode... Os que eu tenho conhecimento em que houve a exasperação com base na culpabilidade foi essa ação, a ação originária, e de fato foi mantida a culpabilidade em relação ao vereador. Pelo fato de ser vereador. Pelo fato de ser vereador. Porque na ação são as revisional condições do propôs. agente que exasperam, que contribuem para a culpabilidade mais representativa, digamos assim. Isso. Eu vou aceitar essa ponderação da defesa, ou essa argumentação da defesa, porque na primeira fase aqui, na dosimetria inicial, majorou a pena Badia 1 ano, 3 meses e 7 dias, multa para cada circunstância judicial negativada, redimensiona a pena base fixada, assim afastada da exasperação relativa ao vetor das circunstâncias do crime. Eu estou estou acompanhando, e mantida apenas o desvalor atribuído à culpabilidade. Na realidade, desembargador Amaury, realmente ele era assessor, não tinha o poder de gestão, de determinação, de influência que o vereador teria. Teve, aliás, e que foi uma outra pena que ele recebeu, inclusive, com essa circunstância, exasperando a pena base. Eu vou, então, divergir apenas nesse aspecto para não considerar a culpabilidade pelo fato dele não ter poder. Ao contrário, ele atendeu, pelo que consta, às determinações de quem teria o poder de proceder com o fato criminoso. Agora, não cheguei aqui realmente a pena em concreto, porque precisa fazer as contas aqui, eu não tenho aqui como fazer, mas aceito a exclusão desse vetor de culpabilidade. Vossa Excelência poderá fazer, então, noutra oportunidade, e rediscutiremos a matéria. Como eu disse, essa questão, inclusive, encontra-se aberta porque há esses embargos de declaração ainda em processamento, e realmente o advogado esteve no gabinete, nós despachou comigo lá, fez essas ponderações, e eu me comprometi naturalmente, dentro do possível, trazer os embargos que ainda estão em andamento para reavaliar essa matéria.
Excelência, Os eu fatos posso são- fazer só uma ponderação, que é uma Sim. questão de fato. Os embargos de declaração, eles foram julgados já. Já? E foram rejeitados em razão não ter sido acolhido, não ter sido considerado que essa questão poderia ser discutida via embargos, que não seria caso de omissão, obscuridade, erro Sim, material, sim. alguma coisa desse Eu tipo. não lembrava. E já foi inclusive interposto até recurso especial. Mas esses embargos relativamente a qual processo? Porque os processos todos são de São outros de outro assessores. assessor. do outro assessor. De outro assessor. Esse realmente eu acho que eu não estava aqui. Não me lembro absolutamente. Mas, de qualquer maneira, eu poderia até pedir vistas para ver exatamente quanto poderia chegar a pena, Exato. mas eu vou aguardar aí a votação. Bom, temos o registro dos votos. Eu vou perguntar quem ainda não votou no painel. É parcial, perfeito, desembargador Cláudio. Não consta ainda os votos da desembargadora Lourdes. Já votou? Então, no momento, só temos o voto divergente parcialmente do desembargador Cláudio. Fica mantida assim a votação. Senhor presidente, me parece que o desembargador Amaury aguarda o... Mas quanto à dosimetria. a dosimetria. Porque, de fato, essa fundamentação ela é própria de quem ocupa o cargo, né? Eu estava dando uma olhada aqui Sim. na No jurisprudência. processo ordinário foi. E ele, pelo que eu entendi, ele era assessor. Assessor. Não é isso? Então, se Vossa Excelência pedir visto, eu acho que fica. Caso nós aprofundaríamos a discussão na próxima Exatamente. sessão. Só em relação a esse Que ponto. a gente possa reexaminar nos embargos, a minha impressão é que Não, mas seria para esse caso. Não tem os embargos. Para esse caso, Os não, embargos, para esse caso, o outro já foi, né? É. Ou eu vou pedir vista para trazer um voto em concreto. Perfeito. Tá. Melhor, né? Exatamente. Vista ao desembargador Cláudio. Número 2. Representação criminal 081, 080, 85, 88. Ministério Público e Gutenberg Fernandes de Freitas. Estou votando com os precedentes do tribunal. Essa matéria não há muito o que discutir. É o voto de divergência do desembargador Saraiva, sempre louvável aí, construindo uma decisão justa, não é? E em outros processos, Vossa Excelência também tem abraçado essa tese, não é? Mas o voto está disponível desde sempre. Mas o Ministério Público não pediu sustentação. Tem, mas o voto de Vossa Excelência não é pela improcedência da... Pela procedência da representação. Ah, tá. Então é pela procedência da representação. Tá. Então, com a palavra o advogado. Perfeito. Muito obrigado, Excelência. Na pessoa de quem saúdo a todos os demais desembargadores, ao desembargador Cláudio Santos, relator deste caso. Um excelente dia também ao meu professor da UFRN, do mestrado, professor Arthur Cortez, magistrado aqui no Rio Grande do Norte. Saúdo também os meus colegas, Micael, Fábio, colegas da Advocacia Criminal, a todos os serventuários, advogados e a todos aqueles que compõem o sistema de justiça potiguar. Eminentes desembargadores, esse caso ele é simples em relação à sua matéria. É um caso que não versa sobre maiores complexidades, não tem, de fato, uma necessidade de um aprofundamento fático, porque o que existe nesse caso em concreto é uma condenação de um policial militar em decorrência de uma operação intitulada Novos Rumos, que foi aclamada pela mídia social, principalmente por um jornalismo investigativo realizado em sede do Fantástico, em que se investigou a prática de corrupção passiva por parte de alguns policiais militares
que compunham o 9º Batalhão, especificamente na VTR 924, a chamada Viatura do Mal. Nesse caso em específico, Excelências, em verdade, o que houve foi uma aglutinação de casos para julgamento em conjunto, a fim de se dar uma resposta social aos casos sob apuração. O meu cliente, o senhor Gutenberg, ele já foi condenado criminalmente, e aqui, por óbvio, nós não adentramos nos aspectos relacionados ao fato que já foi valorado por Vossas Excelências na Câmara Criminal, bem como pelo juiz de primeiro grau, em que houve em si o trânsito em julgado. Mas estamos aqui a trabalhar dentro desses aspectos fáticos aquilo que é suficiente para a compreensão dessa representação, sendo ela julgada procedente. Por quê? E aqui eu esclareço. O senhor Gutenberg, policial militar há mais de 35 anos, com diversos votos de louvor pela instituição militar, bem como diversas condecorações e uma conduta reputada como ilibada pela própria instituição da Polícia Militar aqui no Rio Grande do Norte, tida a sua conduta como excelente, ele foi representado pelo Ministério Público para a perda da sua graduação, para a sua exclusão dos cargos da Polícia Militar. Hoje, como primeiro sargento, ele está prestes a perder a sua graduação, em decorrência dessa representação. E o que subsidia essa representação é unicamente o fato de que, na ação originária, na ação criminal, ele foi interceptado dentro daquela operação e ele avisava a um de seus colegas de farda, a um dos policiais militares que com ele trabalhava, que um comerciante havia solicitado para esse outro policial e pegar um valor, uma quantia de aproximadamente R$20. Então percebam bem, Excelências, um policial militar foi interceptado, senhor Gutenberg, porque ele informou a um outro agente de polícia militar para se deslocar até um certo comércio para pegar R$20. Essa foi a acusação. Nisso ele foi condenado e com base nisso ele foi condenado tanto criminalmente quanto administrativamente. Chegamos agora nessa representação para a perda da sua graduação, com base única e exclusivamente nessas condenações que teve como fundamento, que teve como subsídio essa alegação de que ele havia solicitado R$20. Analisando a interceptação, percebe-se nitidamente, Excelências, que os R$20 não foram solicitados por ele, mas ele apenas repassou uma informação para um outro policial. E aqui eu não quero entrar, como já falei no início, no mérito da acusação, porque ele já foi condenado criminalmente. Mas eu quero aqui trazê-los à reflexão sobre a violação da moralidade da Polícia Militar. Isso porque o pudonor que é exigível por parte do funcionário público, em especial os policiais militares, é de um estándar um tanto quanto qualificado, mas esse pudonor, essa moralidade, ela não requer qualquer grau de perfeição, porque de perfeito só houve um que há 2.000 anos pisou aqui na Terra e ainda assim foi julgado e condenado injustamente. Então não tem como se requerer em perfeição por parte de agentes públicos, seres humanos de carne e osso. Esse policial militar, ele praticou um fato, foi condenado criminalmente, respondeu administrativamente, teve suas condenações e hoje está prestes a perder a sua patente e ser excluído dos cargos da Polícia Militar em razão de um único fato de ter pedido para o seu colega, também policial militar, se deslocar até um comércio para receber uma quantia de R$20. Um fato isolado em sua vida. Percebam, Excelências, que no que diz respeito à própria exclusão dos quadros da Polícia Militar, os tribunais de justiça do nosso país, eles têm diversos julgados que são antagônicos àqueles que foram reportados em algumas decisões para os outros policiais militares em outros julgamentos aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aqui eu trago como exemplo o julgamento do Tribunal de Santa Catarina na ação 8.275, dígito 53, também em decorrência de uma representação para a exclusão dos quadros da Polícia Militar, em que foi reconhecido por aquele tribunal que um fato isolado na vida policial não é suficiente para justificar
a medida extrema da perda da graduação. Nesse mesmo sentido, nós temos julgamento do Tribunal de Rondônia na representação criminal 000-7042, dígito 87, em que aquele tribunal também é firme no sentido de dizer que uma única conduta, um fato isolado, não é suficiente para a exclusão do militar dos quadros daquela instituição. Então, Excelências, entender esse caso como sendo diverso, e aqui eu tive a curiosidade de ir aos julgamentos que também está acontecendo nesse pleno de outras representações contra outros policiais desse mesmo caso, e eu verifiquei que a jurisprudência que é utilizada para acolher essa representação, ela se subsidia em dois fatos que são diametralmente opostos àqueles que nós estamos a julgar neste dia. E o primeiro é um julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que o policial militar ele é condenado pela prática de 14 corrupções passíveis. E o segundo caso, também do Tribunal de Rondônia, que é utilizado nos acórdãos, ele se fundamenta no fato de que o Tribunal de Rondônia condenou, por um único fato, realmente, um fato isolado, mas de um policial que exigiu, praticando concussão, para evitar a realização de um flagrante naquilo que a doutrina intitula de flagrante cataléptico. Então, não é a situação dos autos. A situação dos autos é, nós temos o policial Gutenberg, que foi condenado porque ligou para o seu colega, avisando sobre um comerciante que pediu para esse colega, sequer foi ele, e buscar o valor de R$20. Por causa desses fatos, foi condenado criminalmente e administrativamente e hoje está sendo representado neste Tribunal de Justiça para a perda, a exclusão do seu cargo da Polícia Militar. Esse caso foi um caso isolado na vida dele. Repito, Excelências, que Gutenberg ele foi devidamente louvado por inúmeras vezes pela própria instituição a qual o Ministério Público almeja sua exclusão, a própria Polícia Militar. Está na nossa contestação os diversos votos de louvor, os diversos elogios, as diversas condecorações que ele teve. E na sua ficha funcional está lá dizendo que o seu comportamento, a sua conduta dentro daquela instituição, ela é reputada como excepcional. Então, Excelências, ainda que haja o requisito objetivo, o requisito que é aquele que decorre da própria aplicação da pena superior a 2 anos, neste caso em específico, não existe o requisito subjetivo. Pegar um fato isolado na vida de um policial e excluí-lo da corporação, tão somente com base na sua própria condenação, é confundirmos a diferença que há entre o próprio requisito subjetivo ao requisito objetivo. E na análise desse julgamento, eu faço até um apelo a vossas excelências. Voltando-se às lições de John Rawls, quando ele escreve o livro Justiça como Equidade, eu vejo que a função do magistrado é uma função pura de empatia. O sinônimo de justiça daqueles mais rudimentares é o magistrado se colocar na posição daquele que está sendo acusado, daquele que está sendo representado, para que a partir disso ele possa se vestir de um véu de ignorância e julgar como se fosse ele no lugar daquela pessoa. O senhor Gutenberg, ele tem mais de 35 anos servindo a população, mais de 35 anos dentro da corporação militar, mais de 35 anos pondo sua vida em risco e hoje foi representado pelo Ministério Público para ser excluído dessa instituição a qual ele deu a vida, a qual ele deu literalmente o seu sangue. O senhor Gutenberg, ele, a fins de esclarecimento de fatos, ele sequer compunha, à época, a VTR 924. Ele era da VTR 926, totalmente diferente daquela analisada pelo Fantástico em sua investigação jornalística. Então, Excelência, com base em todos esses dados concretos, com base em toda essa análise fática e jurídica, eu venho requerer a vossas excelências que julguem improcedente essa representação. E aqui eu utilizo a literatura da filosofia do direito, o senhor Santo Agostinho, quando ele disse que uma lei injusta, ela não é lei alguma. Que dentro das regras de Radbruch, que nós possamos entender que a aplicação da justiça no caso concreto requer equidade, requer análise do caso concreto, de que na representação sequer há
demonstração fática dos fatos em que o senhor Guttenberg teria, em tese, praticado. O que existe é uma narração de todos os outros policiais, exceto a dele. A única menção que há sobre ele é sobre essa interceptação, em que ele pede para o seu colega ir buscar R$20. Vejam, R$20, excelências, vale o preço de 35 anos servindo à sociedade dentro da polícia militar? Eu entendo que não. Que o caso de Guttenberg, nesse caso em específico concreto, não seja utilizado como expiação, como resposta do judiciário à sociedade, tendo em vista o caráter contramajoritário que investe essa Corte de Justiça. É como requer a improcedência da representação ministerial. Meu muito obrigado e retorno a palavra ao doutor presidente e relator. Senhor presidente, eu gostaria apenas de um esclarecimento do advogado da tribuna. Sim, excelência. Qual foi a pena? 3 anos. Unicamente 3 anos. Eu vou retirar o voto para reexame dessas circunstâncias, inclusive porque estou lendo aqui, não sei se me faltou tempo, foi colocado ultimamente o voto do desembargador Saraiva. Eu vou reexaminar o meu voto. Rever até para manter ou para modificar. Muito obrigado, Mas excelência. vou verificar novamente o voto. Julgamento adiado. Muito obrigado, excelente dia a todos. Desembargador Cláudio, até para melhor sintonizar o trabalho de Vossa Excelência, ele foi sequer excluído da polícia, pegou só 3 anos, 42 anos de serviço, arrimo de família. Então foi por isso que eu estou mantendo essa... Na realidade, a minha base inicial não é que seja R$20. Isso, ou R$100, ou R$1.000, ou R$1 milhão. Aí a lei não faz essa diferença. Mas o que se julga é o fato, não é o resultado financeiro. O fato é corrupção passiva. Agora, eu tenho assim a humildade suficiente para fazer uma reflexão. Perfeito. Por este Fazer fato... uma reflexão. Nós aqui, como dizia o saudoso desembargador Rafael Godeiro, isso aqui é um tribunal de justiça. Não é um tribunal de lei, nem um tribunal de regimento ou qualquer outra situação. Então, eu não ficaria feliz se não fizesse o que eu estou tentando fazer. O que eu estou destacando é que ele, inclusive, pelos fatos R$20 ou 200 ou 2 milhões, como você disse, ele já foi condenado. É uma consequência, é um efeito. A perda da praça. Agora, eu vou examinar o processo todo mais devagar. Não prometo trazer quarta-feira, doutor, mas vou trazer e vou, até para manter essa posição que está exposta inicialmente, aprofundar melhor a reflexão com o voto aí divergente, assim, a princípio divergente, desembargador Saraiva. Era Perfeito, só, senhor excelência. presidente. Muitíssimo obrigado. O número 3, o revisor não está presente, não poderá ser julgado. O número 4, revisão criminal 081 52 71 47. Jonathan Alves de Moraes e Ministério Público. Senhor presidente, o processo não está em mesa, eu prometo trazer na próxima quarta-feira. Certo, não. O 4, não mesa. O 5, os embargos infringentes, nulidade 0800 228 70. Marcos Rodrigues Barbalho e Ministério Público. O processo está com vista ao desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, realmente eu me deitei mais, muito especificamente, sobre esse processo penal, porque a matéria penal, como não faz parte do meu dia a dia na Câmara, claro, me atraem de maneira mais específica, mais pungente. E esse processo, senhor presidente, eu estava de plantão, inclusive, por esses dias, levei para casa, olhei, ponderei, verifiquei a jurisprudência, fui para cima e fui para baixo, conversei até com assessores de outros gabinetes, que são mais espertos do que eu, com certeza, porque tratam dessa matéria todos os dias. E eu realmente fiquei entre os limites dos embargos infringentes no aspecto processual e na materialidade
do delito. O que fazer? Como eu vou externar o meu voto para me deixar realmente feliz nesse caso? Feliz como magistrado, como julgador. Então, eu, nos últimos dias, troquei ideias com algumas pessoas, e as informações sempre são importantes para que a gente possa construir uma decisão a mais justa possível. Eu cheguei à conclusão, e trago na próxima quarta-feira, de externar de ofício um habeas corpus, já que não encontrei processualmente como acompanhar o voto divergente na Câmara, que seria pela realização de novo júri, porque no próprio júri essa matéria já foi externada entre culpa e dolo. Esse aqui é o liame que me norteia aqui para abraçar esse voto que está sendo formalizado, e eu vou reexaminar na próxima quarta-feira, trago. Mas abracei essa questão porque não vi, absolutamente não vi com clareza que houve sequer o dolo eventual. Na realidade, o que houve é que houve um arroamento do retrovisor do carro por uma moto, o carro saiu em perseguição e me parece que o motorista do carro queria causar um prejuízo, bater na moto, causar um prejuízo, talvez esmurrá-lo, um rapaz novo de 23 anos, eu não sei outras circunstâncias absolutamente de que se trata, mas não havia sequer latentemente o propósito do homicídio doloso. Se vai perseguir com o revólver na mão e atira na perna e acerta no peito, aí nós teríamos um dolo eventual. Mas o carro que bateu numa moto, inclusive, de certa forma, lateralmente, a moto bateu no carro, numa trancada que ele deu. E parece que ele queria parar a moto e brigar. Ou destruir a moto, retribuindo o prejuízo que causara ao automóvel do pai. Eu absolutamente não tenho compromisso com as posições de tribunal do júri, até porque é uma decisão, sob o ponto de vista do leigo, é uma decisão muito emocional, nem creio com a denúncia, nem pronúncia, nem com nada. Eu só tenho um compromisso mesmo com minha consciência. Por isso que eu pedi vista do voto e vou trazer de ofício para que ele seja processado por crime culposo e não doloso. Não vejo como se atribuir a esse fato a intenção de matar ou assumir a possibilidade de matar. Eu estou anunciando isso absolutamente sem querer convencer ninguém. A gente não convence mais nem filho com 15 anos de idade, quanto mais colega com 70, 60, 50. Então, é para consumo meu pessoal. E aí, eu estou anunciando isso porque nós temos mais tempo para reflexão. Era só, senhor presidente, com essas considerações desse processo. Concluímos os julgamentos possíveis para a sessão de hoje. Passamos para a ordem administrativa. Na pauta administrativa, temos o processo administrativo disciplinar 04101, Ministério Público, requerente e a magistrada Helena Rocha. Antes de iniciar o julgamento, eu preciso fazer verificação de quórum, porque nós temos ausências e suspeições de impedimentos neste processo. Começando, o desembargador Amauri já alegou suspeição. O desembargador Cláudio pergunta quando ele voltar. O desembargador Vivaldo funciona. O desembargador Amilcar está ausente. O desembargador Delermando funciona. Processo administrativo. O desembargador Cláudio funciona neste processo administrativo. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também funciona. Desembargadora Lourdes.
Não, que é o administrativo. A desembargadora Berenice. Também, Excelência. Desembargadora Sandra. Afirmei suspeição no primeiro. Tem quórum? Tem. 4, 7, 8, 9. Temos quórum, sim. Podemos julgar. Quantos são que estão aptos a votar? 9. Tem a 3, suspeição de... Aí tem a mil que eu não tenho envolver bolsa. 7. Aliás, 8, 9. Nós temos o Luiz Alberto não funciona. Rebouças e Ricardo Procópio estão ausentes. A Mauri não funciona. Sandra não funciona. A Milka está ausente. Tem 9 presentes. 9 presentes sem impedimentos ou suspeição. O voto está disponibilizado. Há cerca de 8 dias eu disponibilizei e mandei entregar os gabinetes fisicamente. Podemos fazê-lo, mas tem sustentação oral. Mas como eu não sei quem votou favorável, quer dizer, nós vamos votar nominalmente, porque eu não sei no sistema quem vai concordar, quem vai discordar do relator. Então, por favor, doutora, pode iniciar a sua sustentação. A votação será no momento oportuno. Pode iniciar, doutora, seu tempo está contando. Tá bom, obrigada, presidente, pela palavra. Bom dia a todas e todos. Cumprimento os desembargadores, membros do Ministério Público, servidores, advogados e estagiários, aqui presentes na pessoa do relator, desembargador Saraiva Sobrinho. E aproveito também para cumprimentar as desembargadoras pelo Dia Internacional da Mulher Juíza, que foi no último dia 10. Parabéns. E as servidoras, advogadas e estagiárias pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no último dia 8. São datas que já passaram, mas as comemorações são sempre atemporais, diárias e tempestivas, né? Às vezes, nós procuramos muito longe, mas existem referências femininas dentro das nossas próprias casas. Todos aqui temos exemplos extraordinários de mães, de esposas, de irmãs, amigas, casos tão inspiradores quanto as histórias que são públicas. E no contexto dos últimos dias 8 e 10 que eu referenciei aqui, eu gostaria de rememorar rapidamente a história de Ruth Ginsburg. Ela faleceu em 2020, aos 87 anos, por complicações de um câncer no pâncreas, mas ela fez uma história muito bonita antes disso. Além de advogada, ela se tornou a primeira juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos e atuou na defesa da igualdade de gênero, das minorias e do meio ambiente naquela época, tanto na advocacia quanto na magistratura. Pautas que hoje são mais caras para nós, mas na época não eram tão fáceis de debate, não. Inclusive, quando ela faleceu, o ministro Fux, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota destacando que o STF havia prestado uma homenagem a ela, muitos dias antes, enfim, um período antes do próprio falecimento, exibindo lá no edifício sede do Supremo um documentário que se chama A Juíza, que justamente conta a história dela. E nesse documentário, nessa história de vida, nós pudemos perceber, ficou muito claro que muito antes do falecimento, 20 anos antes do falecimento, essa juíza já passava por vários tratamentos contra tumores nos pulmões, no cólon, no pâncreas, mas ela pretendia superar os tratamentos e não abandonar tudo e se aposentar. Esse era o objetivo dela. Superar os tratamentos significa passar por um tratamento agressivo, se afastar por um tempo para se recuperar e, depois disso, retornar ao trabalho. Esse é o processo. E esse processo tem muita semelhança com esse processo que os desembargadores estão agora julgando aqui. O PAD circunda a história de uma magistrada
que é magistrada há 35 anos, uma mulher, logicamente, que é magistrada há 35 anos, que iniciou a sua jornada lá nos anos 90, em Janduís, continuou em Lages, Mossoró, e depois veio aqui para Natal, onde está há 25 anos. Uma mulher na magistratura na década de 90, para ser respeitada, não poderia ser doce, tranquila e amorosa. Para ser respeitada, ela precisava ser forte, firme, contundente. Antes era muito pior do que agora, e as desembargadoras e desembargadores sabem disso, têm ciência disso. Mas pessoas fortes também passam por momentos de fraqueza. Até porque não deixam de ser humanas. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós podemos passar por uma doença e ter prejuízos pessoais e profissionais em decorrência disso. E foi isso que aconteceu com a magistrada. Um dos 5 pontos incontroversos aqui deste processo é justamente esse. A grave doença que acometeu a magistrada, justamente no período que ela estava afastada e que está sendo discutido aqui. Isso foi mais do que confirmado na instrução processual. O médico que acompanhou a requerida no tratamento afirmou que ela havia sido diagnosticada com uma laringite crônica, que de 0 a 10, a gravidade era 8. Ela não reagia aos tratamentos, ficou sem voz, a imunidade dela baixou muito, o que abre caminhos para contração de outras doenças. E ela chegou a ter um edema de glote. Eu vou pedir licença para explicar sem a técnica necessária de um médico, mas o edema de glote é um inchaço tão grave nessa região aqui que a pessoa não consegue comer, ela não consegue falar, e as vias aéreas ficam muito prejudicadas. Então, ela tem uma dificuldade muito grande de respirar. É muito grave. O médico também ressaltou na instrução que realmente você não pode respirar, ou seja, há um risco de morte quando esse edema está muito grave. E o caso dela era de uma gravidade 8, de uma escala de 10. Inclusive, em casos de gravidade de nível 10, a pessoa precisa ser entubada, fica dependente de uma ventilação mecânica, até que a glote desinche e ela consiga voltar a respirar. É realmente uma situação muito grave. Agora, como que a magistrada, nessa situação, poderia fazer audiência e trabalhar, sobreviver nessa situação horrorosa que ela passou? Era impossível. Então, ela foi submetida ao processo que eu coloquei aqui. Ela precisou passar por um tratamento agressivo, se afastar por um tempo para se recuperar e, depois disso, retornar ao trabalho, porque ela não queria se aposentar. Até porque não era, e o tribunal sabe disso, não era uma praxe da magistrada faltar, se afastar, tirar licenças aleatórias. O tribunal sabe que ela trabalha. Isso é fato. Era só uma condição temporária e pontual, e existiam atestados médicos referentes a todo esse período. E esse foi o motivo, esse foi o âmago do motivo pelo qual o próprio MP opinou pelo arquivamento deste PAD também. Partindo disso, nós vamos para o segundo ponto incontroverso deste PAD, que é: o médico entregou todos, e me perdoem por ser repetitivo, eu já trouxe isso aqui na tribuna da outra vez, no momento do julgamento da reclamação disciplinar, mas é um ponto importante. O médico entregou à magistrada todos os atestados referentes a esse período de afastamento. A magistrada recebeu os atestados, entregou os atestados à sua chefe de secretaria, orientando-a a entregá-los ao tribunal para que o procedimento administrativo com relação às licenças fosse deslindado aqui no tribunal. Mas a chefe de secretaria recebeu os atestados e os arquivou. Isso já foi confessado por ela na instrução, isso já foi declarado por escrito por ela também nos autos. E isso também só reforça a boa-fé da magistrada, que já foi reconhecida pelo Ministério Público. Agora, desembargadores, respeitosamente, o que não se pode exigir de modo inflexível e cego é que a magistrada, numa situação gravíssima de saúde que ela estava, que eu acabei de relatar aqui, adivinhasse que uma pessoa da confiança dela não executaria esse pedido, que, de maneira geral, é simples, mas não foi executado. O mais importante naquele momento para a magistrada era sobreviver, era conseguir falar, era conseguir se alimentar,
ela não iria pensar no cumprimento de um protocolo formal aqui no tribunal naquele momento. Imaginem, Vossas Excelências, o que fariam nesse caso se estivessem com uma situação de saúde extremamente grave, numa escala 8 de 10, iriam ter condições de coletar um atestado, entregar para o tribunal e supervisionar o cumprimento desse procedimento burocrático, sendo que tinha uma pessoa da confiança de Vossas Excelências que poderia fazer isso num momento grave como esse? Não me parece razoável pensar de maneira diferente com o que eu estou falando aqui. Até porque o restante das circunstâncias estava funcionando como se a licença já tivesse sido concedida aqui no tribunal. O tribunal estava ciente. A magistrada foi substituída durante todo o período discutido. Isso também foi provado nos autos pelo depoimento dos 2 magistrados que a substituíram. Então, como que ela iria adivinhar que esse procedimento administrativo burocrático, formal, não estava regular, se a situação fática perante o tribunal já estava consolidada e parecia normal? O tribunal sabia dessa situação e também não se diligenciou com relação ao setor responsável. Ninguém entrou em contato com a magistrada. Se ela estivesse de má fé mesmo, querendo mentir sobre essa situação, não seria assim. Não haveriam juízes substitutos. Não faz sentido. E aí que vem o terceiro ponto incontroverso, que é a própria situação fática ser exatamente o ponto que justifica o contexto da unidade da época. Contexto esse que já foi investigado em PAD anterior que gerou a penalidade de censura à magistrada. É incontroverso que vários dos fatos apurados naquele PAD foram resultado do contexto decorrente da doença que acometeu a magistrada no ano de 2022, e isso já foi julgado. Penalizar ela mais uma vez, por isso, é utilizar de uma mesma circunstância fática para condenar a magistrada 2 vezes, e isso configura bis in idem. Inclusive, na época da reclamação disciplinar, que antecedeu este PAD aqui, o corregedor proferiu uma decisão, o corregedor da época proferiu uma decisão nos seguintes termos, abre aspas, delimitado o objeto do PAD, verifique-se do acórdão que a licença médica não reconhecida pela presidência do tribunal caracterizou-se como um dos fundamentos utilizados para a aplicação da penalidade de censura à magistrada. Fecha aspas. Outro trecho da decisão, abre aspas, do exame da matéria, nítida a contribuição direta dos afastamentos para a aplicação da penalidade de censura, sendo um dos fundamentos da procedência do processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, não se pode descurar da conexão existente entre o objeto da reclamação disciplinar, que antecedeu este PAD, e o PAD julgado pelo plenário do tribunal, fecha aspas. Agora, se a decisão que julgou aquele PAD está sendo objeto de revisão disciplinar, isso é outra história, não faz sentido discutirmos aqui, respeitosamente. Fato é que a magistrada já foi penalizada em razão de todas as consequências decorrentes do estado de saúde dela em 2022. E com relação à revisão disciplinar, em trâmite no CNJ, aí está o 4º ponto incontroverso com relação à discussão. O CNJ realmente entendeu, gostaria de esclarecer isso novamente, o CNJ realmente entendeu que não tem conexão entre a revisão e a reclamação disciplinar que precedeu o PAD. E, de fato, não há. O objeto da revisão é anular um acórdão, e o objeto da reclamação que precedeu este PAD é uma suposta ofensa ao dever funcional por falta de assiduidade com relação aos pedidos de licença para tratamento de saúde. São objetos diferentes. Um pedido técnico e processual de nulidade não tem conexão com aquilo que foi aqui investigado neste PAD que Vossas Excelências estão a julgar. Feitas essas considerações, desembargadores, nós podemos chegar ao 5º e último ponto incontroverso deste PAD, que é: as ausências foram, com toda e absoluta certeza, justificadas. Há justificativa, não há ponta solta. Está comprovado nos autos, a instrução aliada às provas documentais não mentem. É só analisar os autos. A portaria que foi instaurada para instauração do PAD
portaria que foi publicada, desculpe, para a instauração do PAD, buscava investigar as condutas da magistrada que se enquadrariam no inciso 6º do artigo 35 da LOMAN. Depois de tudo que eu expus aqui na tribuna, não me parece razoável o enquadramento da conduta da magistrada como uma ausência injustificada de comparecimento pontual para iniciar ou terminar o expediente. E o MP também entendeu da mesma forma, opinando pelo arquivamento do PAD. Por isso, considerados esses 5 pontos incontroversos, nós pedimos aqui respeitosamente o imediato arquivamento desse processo administrativo disciplinar, já que não há justa causa apta a penalizar a magistrada requerida. Muito obrigada. Desembargador Saraiva, com a palavra. Senhor presidente, disponibilizei o voto. Aliás, antes eu quero cumprimentar a doutora advogada, parabéns pela belíssima sustentação e cumprimento os demais. Desembargador Saraiva, só um segundo. Senhor presidente, me desculpe se serei impertinente, mas dando uma olhada aqui na resolução 135 de 2011 do CNJ, imagino que ainda esteja vigente, que dispõe aqui da aplicação das penalidades aos magistrados. O seu artigo 21 dispõe que a punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou órgão especial. Ou seja, nós só temos 9 aqui. Se eventualmente 2 acompanhar o relator, já está impossibilitado a aplicação de qualquer punição. Não sei se seria o caso de um quórum mais ampliado. A maioria absoluta seria 8. Se os 8 não votarem a favor da magistrada, só precisa de um acompanhar o relator, está resolvido. Ela não se tá, mas o quórum está perfeito, vai atender a norma. Eu penso que sim. O resultado é o número de votantes do quórum aqui com a maioria absoluta. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu renovo os cumprimentos à doutora advogada, como disse, uma defesa bem articulada, bem feita. Cumprimento a assistência através do doutor Arthur Cortez, o presidente da nossa Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. E não vou ler naturalmente, vou tão somente a parte que eu resumi o meu pensamento externado no voto, que consta exatamente do item 46. Eu digo, para resumir a questão, a pretensão sancionatória não deve prosperar. Afinal, o PAD de licenciamento foi devidamente instaurado, não sendo concluído, todavia, por culpa exclusiva de terceiros. 46.2. O direito administrativo disciplinar há muito se acha com sua hermenêutica atrelada à interpretação sistemática, de sorte que a forma, entre parênteses, mera irregularidade do processamento dos atestados, fecha parênteses, nunca e jamais haverá de preponderar sobre a verdade real, entre parênteses, faltas decorrentes dos sérios e graves problemas de saúde da representada, fecho parênteses. 46.3. As enfermidades alinhadas na defesa, que inclusive avizinharam-se da letalidade, foram pontuadas e exaustivamente demonstradas. 46.4. A casuística em derradeira cartada não fugiria excludente supralegal de ineligibilidade de conduta diversa. E 46.5. Ausentes prejuízos à atividade jurisdicional e também administrativa, não houve prejuízo, há de prevalecer na sua inteireza os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, presidente, eu resumi meu voto basicamente nisso aí. A ordem de votação seria começando pelo decano, que não funciona. Então, o desembargador Cláudio é o próximo a votar. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator. Desembargador Vivaldo. Também acompanho o relator, excelência. Desembargador Dilermando. Acompanho o relator, excelência. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Antes de Vossa Excelência, sou eu. Para dar a ordem de votação. Eu discordo do relator.
vou juntar o voto com as razões da divergência. Perfeito. Eu vi as razões de Vossa Excelência e aplica a advertência e termina por reconhecer a prescrição. É isso? Não. Eu O voto que está disponibilizado aqui. O meu não. O meu eu não passei para ninguém. O meu voto está aqui, eu vou. Foi juntado pelo relator. Não, isso aí no outro processo em que eu fui o relator. Ah, certo. Perfeito. Tudo bem. Quais seriam as razões para que eu possa acompanhá-lo ou não, né, senhor presidente? Se possível. Então, Vossa Excelência pede para eu ler o voto, porque não está no sistema, não. Eu imaginei que o voto de Vossa Excelência seria aquele. Conclusão. Mas a conclusão só não apresenta as razões disso aí. Tá? Então, vou ter que ler o voto para mostrar a divergência. Procedimento administrativo, então, nós já estamos sabendo disso que tem no relatório. É fato comprovado que a magistrada entregou os atestados à chefe de secretaria, Luísa Maria Damasceno Silva de Souza, para encaminhá-los ao TJ, ao Tribunal de Justiça, mas a servidora apenas arquivou em uma pasta de atestado na Secretaria da 10ª Vara Criminal. Tal afastamento perdurou por 185 dias, a partir do dia 16 de fevereiro de 2022 e até o dia 22 de outubro de 2022. Os períodos de afastamento: 16 de 2 de 22 a 7 de 3 de 22, 20 dias. A partir de 8 de 3, portanto, na sequência, sem interrupção, a partir de 27 de março de 23, por 20 dias. E, em seguida, 28 de 3 de 22 a 26 de 4 de 22, 30 dias. Tudo na sequência, sem interrupção. 28 de 4 de 22 a 17 de maio de 22, 20 dias. 17 de maio de 22 a 5 de junho de 22, mais 20 dias. 8 de maio de 22 a 7 de julho de 22, mais 30 dias. 8 de 7 de 22 a 6 de 8 de 22, mais 30 dias. E de 8 de agosto de 22 a 22 de agosto de 22, mais 15 dias. O artigo 70 da Lei Complementar 3590 determina que o afastamento do magistrado por prazo superior a 30 dias depende de inspeção de junta médica. Isso porque a falta de condições de saúde para o exercício do trabalho por período superior a 30 dias pode ensejar aposentadoria por incapacidade laborativa. Se a licença dependia de inspeção da junta médica, por ser o afastamento superior a 30 dias, a magistrada não pode alegar o desconhecimento da lei para se eximir da obrigação de se submeter a procedimento legal. A desídia da servidora também não justifica a negligência da magistrada, sabedora de sua responsabilidade funcional e das exigências legais. É possível questionar o real motivo para a não apresentação oportuna dos atestados médicos ao tribunal. Seria para não ensejar a abertura de procedimento de aposentadoria? Na falta de elementos a responder afirmativamente, fica a dúvida quanto a qual o real motivo. Demonstrada a falha ou negligência, a magistrada deve sofrer a sanção disciplinar correspondente. Ao precisar afastar-se de suas funções, é dever da magistrada seguir o procedimento formal estabelecido e pelas disposições legais pertinentes. O procedimento padrão seria o seguinte: comunicar formalmente o afastamento, apresentar justificativa, tempestividade. A comunicação e a justificativa devem ser feitas dentro do prazo adequado, geralmente determinado pelas normas institucionais ou pela legislação aplicável. O não cumprimento do prazo pode gerar a responsabilização do magistrado por descumprimento do dever funcional. E transparência. Todo o processo de afastamento deve ser documentado de forma clara e acessível para garantir a transparência das ações do magistrado e a continuidade e a regularidade administrativa. A responsabilização do magistrado decorre do dever funcional de apresentar justificativa no prazo, independentemente da designação de substituto, atestado médico válido e tempestivo, conforme as regras administrativas do tribunal. O descumprimento pode configurar falta funcional, especialmente se a justificativa foi apresentada muito tempo depois do afastamento. O fato de a administração não ter convocado a magistrada para perícia médica não a exime da obrigação de justificar regularmente sua ausência. A perícia normalmente ocorre quando há dúvidas sobre a veracidade do atestado ou a necessidade do afastamento, mas a ausência de perícia
por parte do tribunal não invalida por si só a irregularidade da conduta. Se a magistrada comprovar que o afastamento foi legítimo e que houve motivo plausível para o atraso na apresentação da justificativa, pode haver atenuação ou até mesmo arquivamento do PAD. Mas, se a demora não foi justificada, persiste a infração disciplinar. A defesa pode argumentar que o afastamento foi legítimo e que a administração não adotou todas as medidas para esclarecer a situação. No entanto, se a obrigação de comunicar formalmente o afastamento e apresentar justificativa tempestiva é da magistrada, ela ainda pode ser responsabilizada por descumprimento dessa exigência. A penalidade a ser aplicada dependerá de uma análise conjunta dos fatos e da gravidade da falha. O Conselho Nacional de Justiça adota entendimento claro sobre a responsabilidade dos magistrados e da administração judicial em relação ao cumprimento dos deveres funcionais, incluindo a necessidade de comunicação de afastamento e apresentação de justificativa formal como o atestado médico. Embora o CNJ não trate especificamente de todas as situações individuais, ele orienta de maneira geral. Dever de comunicação e justificação formal do magistrado. Essa é a orientação do CNJ que eu transcrevo. O magistrado tem o dever de informar formalmente ao tribunal sobre afastamentos, apresentando a justificativa no prazo determinado, seja por motivo de saúde ou outro. O descumprimento dessa obrigação pode ser considerado uma infração disciplinar, passível de penalidades como advertência ou censura, conforme a gravidade do caso. Mesmo que a administração tenha ciência do afastamento por vias informais, o magistrado deve formalizar o ato, pois a comunicação oficial e tempestiva é fundamental para a regularidade do processo administrativo e a continuidade dos serviços jurisdicionais. Responsabilidade da administração judicial. A administração tem a obrigação de zelar pelo cumprimento das normas internas, mas a responsabilidade primária de apresentar a justificativa formal é do magistrado. O CNJ destaca a importância de os tribunais seguirem procedimentos adequados para o controle de faltas e ausências dos magistrados, mas, em última instância, a responsabilidade de formalizar e justificar o afastamento continua sendo do juiz ou da juíza. Penalidades e sanções. O CNJ estabelece que o não cumprimento das obrigações administrativas por parte do magistrado, como a ausência de justificativa dentro do prazo, pode acarretar sanções disciplinares. O tipo de penalidade a ser aplicada dependerá da gravidade da infração, podendo variar de advertência à censura e, em casos mais graves, até suspensão ou demissão, conforme o regulamento do tribunal e a natureza da infração. Princípios de transparência e regularidade. O CNJ também enfatiza a importância da transparência e da regularidade nos procedimentos administrativos. A administração judicial deve assegurar que os magistrados cumpram as exigências legais e regulamentares e que os documentos sejam mantidos de maneira adequada para evitar que situações como o atraso na entrega de atestados ou justificativas comprometam a confiança no sistema judicial. Portanto, o entendimento do STJ reforça que, embora a administração tenha um papel importante em garantir a regularidade dos processos, a responsabilidade primária pode comunicar formalmente o afastamento é do magistrado, e a falha nesse cumprimento pode levar a sanções disciplinares, independentemente da ciência informal da administração sobre o afastamento. Outro fato grave que o tribunal considerou no curso da instrução foi a coação velada mediante ameaça de entrega de laudos médicos para se esquivar de futuros compromissos funcionais. Sem qualquer comprovação de doenças, a magistrada suscitou a possibilidade de apresentar novos atestados médicos para justificar as sanções, as suas ausências futuras na unidade jurisdicional. O exame deste processo, somado ao processo anterior, no qual a magistrada sofreu sanção de censura, mostra que a aposentadoria compulsória é proporcional à gravidade das condutas. Com efeito, voto por aplicar a sanção de aposentadoria compulsória adequada ao caso, tendo em vista a pena anteriormente aplicada impedir sanção menos grave. Este é o voto que eu junto ao processo.
E agora sim, desembargador Clauber, pode votar. Senhor presidente, eu tenho como premissa sempre prestigiar o voto, a posição da presidência em questões administrativas. No entanto, no caso concreto, fazendo uma leitura detalhada, eu vou pedir permissão para divergir de Vossa Excelência por compreender que a imprudência da magistrada não foi exclusividade sua. E de modo que, compreendendo que as razões trazidas no voto do desembargador Saraiva, até mesmo o parecer do Ministério Público, reconhecendo os equívocos, os erros que aconteceram, não são suficientes para a aplicação de uma penalidade. Principalmente levando em conta, em consideração, que a magistrada já tem uma sanção aqui aplicada, não é isso? Então, Isso. teríamos que avançar na gradação. E o conteúdo fático não me permitiria, com todas as vênias possíveis, decidir neste caminho. Então, eu, mais uma vez pedindo vênia a Vossa Excelência, eu acompanho o relator. Desembargador Cornélio. Eu trago, inclusive, precedente nesse sentido. Eu vou acompanhar o relator. Desembargadora Lourdes. Eu acompanho a divergência. Desembargadora Berenice. Também, Excelência. Acompanho a divergência, inclusive do seu voto. Desembargadora Sandra não vota. Então, concluímos o julgamento. Por maioria, o tribunal arquivou o PAD. Julgou improcedente a representação e determinou o arquivamento do PAD. Ainda na pauta administrativa, temos uma minuta de resolução que dispõe sobre o uso de veículos blindados para os magistrados que integram o Judocrim. Esse é um estudo que foi feito aí pelo Gabinete de Segurança. O Judocrim, aquela unidade que julga os processos relativos a organizações criminosas. Então, são 3 magistrados titulares dessa unidade e que precisam dessas viaturas. A equipe do GSI fez o estudo e propõe a utilização dessas viaturas e eu estou trazendo a minuta da resolução para autorizar o uso desses veículos pelo magistrado da unidade. Todos de acordo? Ainda temos um minuto, um anteprojeto de lei que trata da fixação da database para os servidores. No acordo coletivo discutido ano passado, ficou acertado que a database seria 1º de janeiro, por isso eu estou trazendo a proposta de lei para aprovar e, se aprovado, encaminhar à Assembleia e, se sancionada a lei, iniciar o pagamento dessa diferença de 1,69% para os servidores em reposição pela database. Todos de acordo? De acordo, senhor. O desembargador Amilcar não pôde comparecer, mas pediu para a autorização para se afastar do Estado para participar de eventos relacionados à Escola da Magistratura no Distrito Federal, a partir do dia 13, aliás, nos dias 13 e 14 de março. Eu autorizo. Todos de acordo? Autorizo. Processos administrativos encerrados. Na parte de propostas, eu tenho boas-vindas ao desembargador Cláudio, que retornou depois de afastamento, tratamento de saúde. Chegou novinho, fez uma revisão geral. Agora diz ele que tem uma garantia de mais. São 5 anos de garantia ou são 10?
30. 10? 30. Ou mais. Para a próxima revisão, eu só estou dizendo, uns 10 anos por aí. 2003. Apresento moções de congratulações pela passagem do aniversário natalício do coronel Raimundo Florencio, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Todos aprovam. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Célio Antônio Ferreira dos Santos, pai do servidor Clécio Santos Júnior, coordenador executivo do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Rio Grande do Norte. Ocorrido no dia 28 de fevereiro, um pouquinho atrasado, mas estamos fazendo. De acordo, todos? De acordo. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Itamar Bilro Neves, pai da servidora do TJ Juliana Neves, exercendo as suas funções na redação judiciária junto à primeira Câmara Civil. Ocorrido no dia 5 deste mês passado. Todos de acordo? Voto de pesar ainda pelo falecimento do juiz de direito aposentado Antônio Gazaneu Cabral, pai da juíza de direito Mirtes Leandro Cabral Bezerra, que ocorreu segunda-feira, dia 10. Todos de acordo? Sim. Não tenho mais proposição de minha parte. Desembargador Amauri tem a palavra. Não tem, excelência. Desembargador Cláudio. Desembargador Vivaldo. Sem proposição, excelência. Desembargador Dilermando. Não tem, excelência. Desembargador Glauber. Também não, senhor presidente. Então, somente acompanhar as que já foram formuladas. Desembargador Saraiva. Presidente, me somar às proposições feitas por Vossa Excelência e pedir autorização para me afastar do Estado do dia 19 a 22 de março, a fim de participar do 12º encontro de ouvidores judiciais a ser realizado na cidade de Recife. Isso eu farei esse afastamento sem prejuízo da jurisdição, do exercício da jurisdição. Tá. 19 a 22. Acho que dá. Ok. Autoriza, todos de acordo? 5 horas para lá e para cá. 10. Desembargador Dilermando. Sobre, excelência. Não, já passou, passei, desculpa. Eu atrasei aqui, desculpa. Só falei com o Glauber. Desembargador Cornélio. Desembargador Cornélio, senhor presidente, só para informar que, em razão da ausência do desembargador Saraiva e também da minha, que estarei de férias, na próxima semana não teremos sessão na Câmara Criminal, né? Também não. Eu tinha pedido para antecipar para terça. Para terça. Não, então desculpa, é na outra, na seguinte. Tá. Só isso, para que os advogados fiquem cientes. Então, a comunicação fará a divulgação do calendário de sessão. Desembargadora Lourdes. Se Deus quiser. Acompanho as proposições que já foram feitas e gostaria também de pedir permissão para me ausentar, sem prejuízo da minha jurisdição, para participar da reunião do COPTREL, dias 20 e 21 de março, em São Paulo. Autorizo. Todos de acordo? Todos. Desembargadora Berenice. Nenhuma preposição, excelência. Desembargadora Sandra. Sem proposições, excelência. Doutor Luiz Alberto. Sem proposição, excelência. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão de hoje.